Olá pessoal, na revisão do vídeo eu vi que ficou uma parte que o áudio não saiu gravado, então faltou só a parte final e do primeiro vídeo. Eu vou fazer novamente aqui agora, tá? Então a parte que não tá lá no primeiro, que eu vou trazer agora aqui para vocês, que é a parte da ausência de comprimento espontâneo. Então, como eu disse lá no finalzinho do outro, até onde eu consegui, onde o áudio pegou, a regra geral é que a sentença arbitral tenha cumprimento imediato, né? Então, pelo artigo 29, presume-se que as partes, uma vez convencionado o procedimento arbitral, vão cumprir espontaneamente a decisão do árbitro. Mas uma vez não cumprido, cabe à parte que acredita que a sentença deve ser cumprida, né? Que a sentença lhe foi favorável, busca o Poder Judiciário para poder fazer com que seja cumprida aquela decisão arbitral. E como deve ser feito isso? Através de petição direcionada ao juiz competente, caso fosse levado o processo, o litígio ao Poder Judiciário. Então, as regras de competência são as mesmas regras comuns do Código de Processo Civil de 2015, né? Competências relativas à matéria, território. Então, tudo isso tem que ser analisado na definição do juiz competente também para conhecer a execução do título executivo, tá? No caso da sentença arbitral. Uma vez não havendo cumprimento, e isso, como eu comecei a dizer no outro vídeo, é algo assim muito difícil de acontecer, porque via de regra o procedimento arbitral é colocado dentro dos contratos, né, em situações mercantis, e as empresas, até por questões relativas a mercado, elas nunca deixam de cumprir um procedimento arbitral, porque elas acordam a levar a efeito por ser mais célere e mais rápido, e uma vez até se recusando a cumprir, isso é ruim para elas em termos comerciais, né, em termos de mercado. Então, por uma questão ética, por uma questão de regras mercadológicas, mesmo econômicas, raramente há o descumprimento de uma sentença arbitral. Então, é muito difícil a gente encontrar até execuções de sentenças arbitrais dentro do Poder Judiciário. É raro, tá? Não é que é impossível, mas é mais raro em razão de ser já um acordo, né, entre contratantes. Mas elas, uma vez não sendo proferida a sentença não sendo cumprida por uma das partes, é possível, tá? E aí, levando a petição inicial ao Poder Judiciário, essa petição inicial tem que ser instruída com a sentença arbitral, tá? E também com a cópia integral do processo arbitral. A sentença tem que ter todos os requisitos lá do artigo 319 do CPC, mais os requisitos que tratam da parte de execução de título dentro do Código de Processo Civil. Então, é sempre bom dar uma olhada lá no procedimento que trata de execução de títulos extrajudiciais, de títulos judiciais, tá? Para solicitar o cumprimento da decisão arbitral. Uma vez recebida a petição inicial, o juiz vai determinar a citação, desde que, lembrando na realidade que citação é um requisito da petição inicial, então é necessário que o autor da causa solicite a citação da outra parte, o juiz vai deferir essa citação e para determinar o cumprimento da sentença arbitral, tá? E aí ele vai definir um prazo para cumprimento e inclusive pode utilizar qualquer ato específico judicial para dar coercibilidade àquela decisão, tá? Por exemplo, a cominação de multa por descumprimento de ordem, né? As chamadas astrentes. Então, o juiz pode cominar a multa diária pelo descumprimento da ordem de efetivação da decisão arbitral, tá? Então, lembrando dessa especificidade, aí, o juiz tem ampla liberdade para cominar os efeitos sancionatórios adequados para aquele que se recusar a cumprir a decisão judicial e arbitral ao mesmo tempo. Qual é o prazo para a sentença arbitral? Esse era um outro tema que também estava no outro vídeo, tá? Então, a sentença arbitral, via de regra, ela tem que ser proferida no prazo estipulado pelas partes. Aonde está isso? No artigo 11, inciso 3º, e no artigo 23 da Lei de Arbitragem. O prazo estipulado pelas partes é o prazo que está na convenção arbitral, na cláusula arbitral. E apenas quando não é estipulado prazo pelas partes é que é possível adotar aí o prazo legal estipulado na Lei de Arbitragem, que é de 6 meses.
tá? Então, uma vez não havendo prazo estipulado pelas partes, ou nas situações também que a parte levou a situação de litígio para o tribunal arbitral, ou seja, para uma arbitragem institucional, e o tribunal arbitral não tem uma regra específica a ser adotada, se adota a lei de arbitragem com prazo de 6 meses, prazo máximo, tá? E aí vocês me perguntam, se não for obedecido o prazo máximo estipulado pelas partes, o que pode acontecer nesse caso, tá? Via de regra, uma vez não obedecido o prazo para proferir a sentença arbitral, as partes podem solicitar a anulação da sentença arbitral, porque obediência ao prazo é um dos requisitos para que não haja nulidade no procedimento arbitral. Uma vez que não for obedecido o prazo, uma vez que a sentença foi considerada intempestiva, né, entre aspas, foi dada de forma intempestiva pelo árbitro, é possível solicitar a nulidade, sendo que essa é uma situação de nulidade relativa. Então, o juiz não vai conhecer de plano isso dentro de uma ação anulatória dentro do procedimento judicial, que a gente vai ver nos outros vídeos em sequência. O juiz não vai conhecer de plano essa questão da sentença ter sido proferida fora do prazo. É preciso que a parte prejudicada leve isso ao conhecimento do Poder Judiciário, tá? Agora, uma vez não obedecido, é possível que seja alegada a nulidade, né? Uma vez que não for obedecido o prazo convencional estabelecido pelas partes ou o prazo legal estabelecido pela lei de arbitragem, tá? Pode haver prorrogação de prazo para proferir sentença? Pode, desde que haja uma convenção das partes a respeito. Se na convenção arbitral originária tinham-se um prazo de 12 meses para proferir a sentença arbitral e o árbitro não obedeceu esse prazo, eu posso solicitar nulidade. Mas se tinha um prazo de 12 meses e as partes acordaram aditar esse prazo, não, nós vamos dar, além dos 12 meses, vamos dar mais 6 meses, totalizando 18 meses para o árbitro dar a sentença arbitral. Essa dilatação de prazo, essa prorrogação de prazo, ela tem que ser feita por meio de aditamento, já que a convenção arbitral é um negócio jurídico e deve ser celebrado pelas partes, né, de forma bilateral e acordada. Qualquer alteração na convenção originária também tem que ser feita por meio de contrato, por meio de um aditivo a esse contrato. O aditamento dessa cláusula com relação ao prazo também deve ser colocada de forma escrita. Se for dentro do procedimento arbitral, também é possível fazer o aditamento, desde que seja assistido aí o árbitro seja comunicado e isso seja feito também de forma levada a termo dentro do processo arbitral, tá? É possível que as partes, então, acordem. Então, é possível perceber que o procedimento arbitral, durante todo o seu curso, ele é como um negócio jurídico comum. Então, eu tenho, via de regra, prazos que podem ser dilatados a qualquer momento, desde que acordados pelas partes, tá? Um desses prazos, uma dessas possibilidades de dilatação é o prazo de prolatação da sentença arbitral, né? De dar a decisão final ao processo arbitral. Ótimo. Qual é o prazo, então, para se buscar uma ação anulatória, caso o árbitro não tenha dado a sentença no prazo estipulado pelas partes, tá? E aí o prazo é de 90 dias para procurar o Poder Judiciário e solicitar a nulidade desse procedimento arbitral. E esse prazo de 90 dias é contado a partir da ciência da decisão final, tá? Então, a partir da ciência inequívoca das partes, a gente vai falar sobre comunicação de atos um pouquinho mais à frente, e a partir dessa ciência que começa a contar o prazo da ação anulatória, que é muito parecida com a ação rescisória judicial, né, de sentença judicial, mas nesse caso é uma ação anulatória porque a gente está tratando de um negócio jurídico, né, que foi a convenção, apesar da sentença judicial, da sentença arbitral, ter uma similaridade com a sentença judicial muito grande, tá? Inclusive ser considerado um título executivo, mas a ação prevista não é uma ação rescisória, é uma ação anulatória e o prazo é de 90 dias, ok? Então é isso, foi essa parte que não ficou gravado no outro vídeo e a gente segue em sequência com os demais vídeos com o restante, com os outros temas relacionados à sentença arbitral, ok? Bons estudos!